Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Caminhos de Coragem, Mulheres que Iluminam e Fazem a Diferença. Eu sou Juliana Pleite, eu sou coordenadora e autora deste livro, dessa obra literária, do projeto literário do Sensibiliza. E hoje eu tenho o maior prazer de receber as duas coautoras aqui, nesse bate-papo incrível que a gente vai falar, inspirador, né, também, que vamos falar aí sobre histórias de superação. Seja bem-vinda, Ieda Bressan e Sheila Souza. Obrigada. E para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo, eu vou pedir para que vocês se apresentem para os nossos espectadores. Tá bom. Posso começar? Então, me chamo Sheila Souza, moro no Litoral Gaúcho e sou coautora, né, deste livro. Meu primeiro livro, minha primeira escrita vai ser este livro. E fiquei feliz com o convite. E também sou terapeuta sistêmica e também hoje sou entrevistadora da revista Reflexão e Transformação, que hoje temos uma editora. E sou muito grata pelo convite, por esta oportunidade de sentir o que é escrever a nossa própria história, porque falar é muito diferente. Eu sou muito do falar, eu falo, 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 falo. Eu gosto de falar. E o escrever é muito diferente, assim, é como se tu tivesse realmente tu vivendo tudo aquilo ali e é gostoso. É gostoso depois de tu ler e tu perceber o quanto tu é forte, né? O quanto somos capazes de superar, né? Enfim. E então eu sou muito grata, Juliana, por esse convite. E sou casada, não tenho filhos, sou mãe de pets. E, e aqui estou, né? Colaborando aí com esse trabalho da Ju, feliz. E estou à disposição das meninas. E é isso. Em breve vamos falar um pouquinho mais sobre os desafios dessa escrita aí, Sheila. Vamos aprofundar um pouquinho mais isso. Mas é um prazer, né? E uma honra fazer parte desse nosso movimento também literário. Ieda, se presente para o público. Então, meu nome é Ieda Bressan, eu sou corretora de imóveis, eu nasci, me criei em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, fazem dias apenas que eu me mudei para o litoral catarinense. Estou ainda em experiência aqui. E falando em experiência também, é com muita gratidão que eu vejo isso também, essa parte da minha vida. Eu escrevi sobre duas partes e uma uma diferente da outra, mas com propósitos que eu tenho certeza que Deus, ele também tá. É um livro, como a nossa colega falou, eu acho que vai ser muito iluminado, que as pessoas, a gente, o propósito nosso, né, a princípio é ajudar outras mulheres, outras pessoas também que seja. E eu espero ter conseguido também. Acho que era isso. Muito bem. E para a gente iniciar, né, o nosso bate-papo, eu queria trazer, principalmente, para a gente começar a conversar, o título do nosso livro, né, que é Caminhos de Coragem, Mulheres que Iluminam e Fazem a Diferença. Vocês são mulheres corajosas, né, que trilharam um caminho árduo, cheio de desafios, né, e que vocês superaram. Hoje, por mais que vocês não se vejam, talvez, né, nesse posto, né, de serem inspiradoras, ambas são, né, estão fazendo a diferença por estarem dentro de um movimento literário que tem realmente o intuito, né, de reverberar para o mundo, para outras pessoas, né, que forem ler as obras. Eu sempre falo, né, que eu
sou suspeita porque eu acabei lendo todos os capítulos, né? Vocês vão ter aí o prazer também de se conhecer um pouco mais, né? E conhecerem as histórias, né? Mas eu ri, eu gargalhei, eu me emocionei, eu chorei, né? Porque é sobre isso, né? É sobre essas histórias verdadeiras que acabam fazendo a gente sentir, né, aquele momento, muitas vezes feliz, triste, engraçado. Tem gente, muitas pessoas trouxeram através da escrita também as suas dores num lado mais cômico, engraçado, riram dos próprios percalços, né? Então, eu acredito muito que todas as pessoas, né, vão de alguma forma ou se identificar com as histórias, né, ou vão ver histórias e vidas, né, contadas de uma outra perspectiva que vai fazer todo mundo refletir, né? E para a gente começar aqui o bate-papo dentro desse caminho de coragem, como eu falei, vamos trabalhar um pouquinho nesse título. Eu queria que vocês trouxessem, né, sobre essa ideia, né, de caminhos de coragem, como vocês enxergam isso, né? E vocês, quanto protagonistas, como vocês se veem como mulheres inspiradoras também que estão fazendo a diferença? Eu, particularmente, eu falando, eu não sei nem como explicar, sabe? Tem algo que eu sempre digo, que eu não sei nem como explicar o tamanho da força que existe dentro de cada uma de nós mulheres que a gente não conhece, que a gente só conhece quando a gente precisa dela mesmo, né? A gente precisa se descobrir para a gente sentir o quanto a gente é forte, o quanto a gente é capaz. E hoje eu não sei explicar ah, da onde tirei tanta força, da onde saiu essa Sheila, que estava tão escondidinha lá dentro que eu não conhecia, porque a gente só se conhece mesmo quando a gente precisa de nós mesmos, que nem eu digo, né? Quando nós precisamos intimamente lá nos conhecer, nós mesmos lá dentro, o que que eu posso fazer para melhorar a minha situação, o que que eu posso fazer por mim, porque tem algo que as pessoas acham, tem pessoas que veem isso como egoísmo, que é o cuidar do nós, né? A gente tem que cuidar de nós, a gente tem que olhar para dentro de nós, para conhecer realmente as nossas dores, porque é conhecendo as nossas dores que a força vem e é através dessa força que a gente consegue ajudar as outras mulheres também. É o que eu penso, né? Perfeito, Sheila. E para ti, Ieda? Eu também vejo que às vezes muitas pessoas dizem, mas meu Deus, olha o que tu viveu, tu é um exemplo, tu é uma inspiração. Acho que graças a Deus é humildade. Eu não me vejo assim, acho que tem que até me ver mais para poder ajudar mais, né? Mas ser uma inspiração para as outras pessoas que se espelhem e que seja para elas também crescerem, faz a gente também se sentir bem, né? Embora a gente não, nem eu disse, não se acha. Ai, mas o que aconteceu contigo se fosse comigo? Eu digo, mas se fosse contigo, Deus dá força para gente. Se fosse contigo, tu também iria sobreviver, ia passar, ia ver que tem coisas piores e coisas melhores. Então, a gente tem que nem buscar força e ser forte, isso. E ser forte é melhor que os outros digam que bom que você é e que a gente também se inspire, né? Perfeito, Ieda. E para a gente poder aprofundar um pouquinho mais, né, eu quero trazer um pouco à luz aí a fala de vocês, né, a escrita de vocês com relação ao capítulo. Então, eu acabei destacando, né, um trechinho do capítulo de vocês. Só vai dar um spoiler para o pessoal, deixar o pessoal aí com gostinho de quero mais. Mas também para o pessoal saber, né, qual é o capítulo de cada uma de vocês. Então, eu vou puxar, Sheila, aqui, começar contigo. O teu capítulo é Superação e Propósito, a dor, da dor ao renascimento. E aí eu destaquei aqui um trechinho.
A autenticidade é uma força poderosa que nos permite viver de maneira plena e verdadeira. Ao aceitarmos nossas imperfeições e desafios, encontramos uma beleza única em nossa jornada. A vida é um mosaico de experiências e cada peça, por menor que seja, contribui para a obra-prima que somos. Achei tão lindo esse parágrafo do teu capítulo, Cheiro. Eu gostaria que tu compartilhasse um pouco dessa ideia com a gente. Sim, a questão do não se esconder, né? Às vezes tu se esconde, tu quer se esconder do mundo, tu quer se esconder de ti mesma, porque tu te acha inferior, no meu caso, né? No meu caso, talvez a Leda não saiba, mas eu sou cadeirante há 26 anos, sofri um acidente de carro com 17 anos, e se aquela Sheila tivesse ficado escondida lá, num quartinho, sem sair para a rua, sem aparecer, sem mostrar para as outras pessoas que a gente é capaz, que seria de mim? Eu ia continuar lá, dependendo para tudo, que nem eu digo, porque na época, quando aconteceu o acidente, sim, eu fiquei dependendo para tudo, só que eu tinha um objetivo, eu não queria depender. Eu queria poder viver uma vida normal como qualquer outra pessoa. Então, se eu ficasse trancada ali, dentro de mim mesma, sem poder me impor, me colocar nas dificuldades da vida mesmo, eu não ia saber o que eu era capaz, o que eu sou capaz e estar onde eu estou hoje, né? Porque aquela Sheila lá atrás, ah, quem me conheceu lá atrás nem imaginava hoje quem é essa Sheila aqui, né? Independente, cuida da casa, cuida do marido, enfim, trabalha e tudo. Então, eu acho que é isso, a gente tem que se colocar para o mundo, sabe? Se colocar para as pessoas, não se fechar, porque muita gente, às vezes a gente acha assim, ah, quem é que quer saber da minha história? Quem é que vai querer me conhecer? O que que eu tenho para oferecer? Gente, às vezes assim, ó, que nem eu falo, em questão que nem eu faço muita live, né, com as gurias da revista. E tem muitas mulheres ali que têm tantas histórias tão lindas e elas têm vergonha de abrir uma câmera e falar. E tem tanta gente aí do outro lado precisando nos ouvir. Às vezes, ah, mas vai ter pouca gente me ouvindo. Tudo bem que seja pouca gente que está ali te ouvindo, mas aquela uma pessoa que está ali, com certeza, ela precisou te ouvir para tomar uma atitude na vida dela, para fazer uma mudança na vida dela. Então, eu acho muito importante a gente colocar para fora, a gente não ter medo, não ter vergonha, não pensar assim, não se colocar inferior, sabe? Ah, coitadinha. Não, não somos coitadinha, não, a gente é capaz, sim. E colocar a cara que nem eu digo a tapa e fazer diferente, ser diferente, né? É isso que o mundo precisa hoje, de pessoas diferentes, né? Então, vamos nos colocar e fazer e ser diferente, né? Essa é a minha opinião. Excelente. Eu acho que o mundo precisa de muito mais protagonistas do que vítimas, né? Exatamente. Então, acho que a gente se colocar até essa atitude, ela é fundamental, porque eu sei da potência que eu tenho nesse livro aí, ó, só mulheres poderosíssimas, porque essas histórias, com certeza, como eu falei, as pessoas vão se impactar e o público que está assistindo hoje também já vai ter essa vontade de saber mais sobre essas histórias, né? Porque de alguma forma a gente cresce, a gente evolui com as histórias uns dos outros. Não é a minha história que é a melhor história, não é a minha história que vai me trazer lá a coitadinha. É realmente essa história verdadeira do que a gente viveu e a forma como a gente superou essas adversidades, porque todos nós temos adversidades, né? E antes de eu passar a palavra para Ieda, eu separei aqui também um trechinho do teu capítulo. O capítulo é Entre a Dor e a Esperança, Caminhos de Cura Feminina. Ser protagonista, para mim, é viver com gratidão, é olhar para as cicatrizes e reconhecer nelas sinais de cura. Hoje, escolho usar a minha vivência para ser um farol na vida de outras mulheres, aquelas que ainda estão no meio da tempestade. Então, quero que tu
que tu compartilhe com a gente um pouco mais da ideia, né? Que achei linda também esse parágrafo aqui que tu trouxe, que querendo ou não, tu tá compartilhando uma decisão, inclusive, que eu acho bem importante. Realmente, a Sheila já falou um pouco, né? A gente não se colocar no coitadinho, a gente tem que se doar, se mostrar. E eu tive uma experiência com Deus numa das partes do livro muito forte, e isso me fez me tornar uma pessoa diferente do que eu era, melhor, me melhorando ano a ano, né? E a outra decisão que eu tive foi de sair de um casamento muito longo, né? E, enfim, cheio de obstáculos que eu passei, mas eu tô aqui, nós estamos aqui, né? Vivas, fortes, vamos dizer, felizes no dia de hoje, vivendo o dia de hoje. A gente aprende no luto que se vive um dia de cada vez. Só que não é só o luto, é para a vida isso. É para a vida. Hoje tu não tá legal, tudo bem, nós somos humanos, né? Amanhã levanta melhor, olha, agradece, seja grato, que está escrito ali. E a gratidão, ela enobrece a gente. Se a gente aprender a ser grato, eu tive um problema sério, mas do que eu consigo me melhorar, me engrandecer perante a sociedade, perante a vida, as pessoas, e isso que faz a gente ir cada vez mais longe no sentido de crescimento, né? De crescimento interno, espiritual, pessoal. Acho que o meu intuito nesse parágrafo ali foi mais ou menos assim. Perfeito, Ieda. E como foi escrever o capítulo, né? Porque a gente sabe que a gente está escrevendo para o mundo, né? A gente está escrevendo para o outro que está lendo, que vai ler, né? Mas a jornada da escrita, ela é uma jornada mais introspectiva, né? Teve várias coautoras que falaram para mim, Juliana, passei por vários desafios, mas acho que o maior desafio aqui está sendo escrever esse meu capítulo. Viver e reviver a minha história, sentir o que eu senti, está sendo um processo de cura também, né? Então, eu queria que vocês trouxessem como foi para vocês, né, esse momento. Olha, Ju, assim, para mim, é outra coisa também que eu não consigo entender dentro de mim também. É que eu não sinto medo do escrever, eu não sinto tristeza do escrever, eu sinto alegria ao escrever. Eu me sinto forte ao escrever, ao reler a minha história, ao viver a minha história, sabe? Porque para mim é como se eu tivesse nascido de novo. Porque, na verdade, foi mesmo por causa que o meu acidente foi super grave, enfim, eu perdi todos os meus movimentos, eu fiquei totalmente dependendo da minha mãe, enfim. E então foi como se eu tivesse nascido de novo. Então, quando eu olho para minha história, eu leio, eu escrevo a minha história, é como se eu estivesse escrevendo um novo nascimento, sabe? Porque foi um novo nascimento, porque eu tive que aprender a me vestir, eu tive que aprender a tomar banho sozinha, eu tive que aprender a lavar meu cabelo. Tudo que nem uma criança começa assim, eu tive que começar. Tive que sair das fraldas, porque eu usei fralda por um bom tempo. Tive que sair das fraldas. Então, tudo assim, a me alimentar sozinha, porque eu dependia para me alimentar. Então, a minha história é como se eu estivesse escrevendo uma nova Sheila que nasceu de novo, sabe? É isso que eu sinto. Muito bom. Obrigada por compartilhar, Sheila, com a gente. E Edi, para você, como foi? Para mim também, eu me senti, como a Sheila falou, eu senti voltando no tempo e ao mesmo tempo vendo que tudo isso que a gente nunca parar de estudar, de ler, de fazer parte, tu, Juliana, que ajuda muito também as pessoas,
porque a gente escrevendo, a gente diz, meu Deus, mas eu passei por isso e eu sobrevivi. Então, tem gente que entra em depressão, em coisa, não que cada um no seu momento, né? Mas que tem saída. Para o fundo do poço tem saída. Sempre tem. Então, que sirva para as mulheres conseguirem, se estão no fundo do poço, que eu me senti assim várias vezes, especialmente as duas histórias que eu conto, mas estou aqui, quanto mais lembrar, quanto mais a gente descer a escada, a gente vai ter que subir de volta. Então é melhor não descer muito, né? Verdade. Abre teu microfone, Jô. O microfone. Obrigada. E aí, estão curiosos para saber as histórias umas das outras? Que ainda Sim, não né? vi, não estão ainda se conhecendo, né? E eu vou deixar agora esse momento, se vocês quiserem fazer perguntas também, porque é para ser um bate-papo, não é só uma entrevista. Então, deixo aqui também um momento para que vocês façam perguntas, pode ser para mim, pode ser entre vocês. Deixo esse espaço para que vocês também façam perguntas. Ô, Jô, uma pergunta, uma curiosidade. Todas as meninas que participaram dos livros, enfim, a gente vai, no caso, conversar e se conhecer só no online mesmo? Olha, a princípio sim, depois a gente vai ter os lançamentos presenciais. Nós vamos começar, depois a gente vai fazer aqui a chamada para convidar o pessoal para o nosso lançamento oficial, né, do digital, do online, mas a gente vai ter num outro momento, sim, um encontro presencial. Vai ser Então, bem eu já bacana. queria já um presencial, já. É que é legal, né, a interação, né? Sim, E são muitas histórias, assim, que vocês também vão acabar se identificando, assim como o público, né, com algumas autoras, né? E, enfim, isso faz parte também, né, da própria leitura, né? E, Eda, tem alguma pergunta que tu queira fazer? Ai, Jô, acho que não. Pergunta, acho que não. Só desejo que todo mundo leia muito e se inspire e cresça, que seja um sucesso de coisas boas. Com certeza. E também para o público que está nos assistindo, né? A gente está se mobilizando também por uma causa social, não só no impacto social que o próprio livro vai trazer, né, para o leitor, mas também para a entidade social, né, que é o Instituto Amigas de Peito e Alma de Caxias do Sul, que está sediada no Hospital Geral de Caxias do Sul, que trabalha, né, em prol de mulheres aí vítimas do câncer. Então, acometidas pelo câncer, o câncer de mama. Então, a gente está até numa campanha agora, né, que é a campanha Seja um Coração, porque dentro dos movimentos que o Instituto Amigas de Peito e Alma trabalha, né, tem o banco de perucas, o banco de lenços, também tem as campanhas de arrecadação para clipes mamários, né, e também as voluntárias confeccionam almofadas no formato de coração, por isso a campanha Seja um Coração, né? Para que, principalmente no pós-cirúrgico, onde existe a retirada muitas vezes do nódulo ou até mesmo da mama, né? Fica muito dolorido para a mulher. Então, a almofada do coração ela serve como um conforto também para que as mulheres possam apoiar o braço. E o nosso livro está agora nessa campanha, né? E estamos aí arrecadando, então, tecidos para a confecção das almofadas de coração, né? Então, o público que quiser, né, se interessar, quiser saber um pouco mais do Instituto, quiser se mobilizar também, né, para ajudar, a gente está aí à disposição. E também o livro, né, uma parcela das vendas do livro digital, também é em prol do Instituto Amigas de Peito e Alma. Então, é para o pessoal, para o público saber também, né, que a gente também tem esse trabalho que a gente está fazendo aí em prol do Instituto.
E para a gente ir finalizando, né, o nosso encontro, eu vou pedir para que vocês deixem aí uma mensagem para o público, né? Pode ser relacionado a esse caminho de coragem, né, com algum encorajamento, seja também voltado para um pouquinho do capítulo de vocês, do tema de vocês. Então, eu deixo bem livre aí para que vocês possam trazer uma mensagem para o espectador. E que eles também tenham aí um gostinho, né, por conhecer mais essas nossas escritoras. Então, eu tenho uma frase que eu uso, sempre uso, eu uso no meu Instagram, enfim, eu sempre uso, que é uma frase que eu carrego comigo, que eu digo, sempre falo que a gente pode ir muito longe do que imaginamos. E eu sempre digo que o que nos paralisa, o que não deixa nós avançar, é somente a nossa mente. Porque quando a gente coloca na nossa mente, quando a gente coloca que é que a gente quer, que a gente vai fazer, que a gente deseja aquilo ali realmente de coração, que a gente já se imagina vivendo aquilo ali, a gente conquista sim. Então, eu deixo aqui também o convite para lerem, para adquirirem este livro, para lerem a minha história, que eu acredito que vai ajudar muita gente. Vai ajudar muitas mulheres que hoje pensam que não são capazes, que não vão conseguir, ou que tenham medo, que se sentem inferior, ou que têm vergonha porque é gordinha, ou porque tem vergonha porque tem um problema no pé. Gente, não tenho vergonha. Eu sou cadeirante há 26 anos e eu amo aparecer. Eu amo mostrar para as pessoas que a gente é capaz, sim. Então, leiam essa história com todo carinho, que foi escrita, que foi feita com todo carinho, como das outras mulheres que aqui estão, que fizeram parte desse trabalho. E eu acredito que esse livro vai ajudar muitas mulheres, com certeza. E é isso. Obrigada, Sheila. É muito legal, inclusive a Sheila, eu sigo ela também nas redes sociais e ela compartilha o dia a dia dela, o que eu acho bem bacana, né? Porque para a gente também ver como que as habilidades que ela adquiriu, né? Que ela se adaptou, né? E se adapta ainda, né? Todo dia aí com as atividades rotineiras, né? Da vida Sim, cotidiana, né, Sheila? isso. Isso. Obrigada, Sheila. Ieda, que Então, já foi falado tanta coisa inspiradora, boa e bonita, né? Eu me veio agora, hoje estou mais espiritualizada, né? Me veio agora uma frase, uma música. Eu estava escutando hoje no carro, acho que é Tiaguinho. Quando você coloca o pé, Deus coloca o chão. Puxa. Então, acho que é uma frase que resume muito, muito até a vida da gente, né? Se você coloca o pé, Deus coloca o chão. Então, vamos colocar o pé. Acho que essa é a minha mensagem. Sim. Obrigada, Ieda, pela tua mensagem, as mensagens inspiradoras de vocês hoje. Eu adorei bater esse papo com vocês. Vocês trouxeram um pouco, né, uma palhinha, na verdade, ou praticamente quase nada sobre o capítulo de vocês. Tem muita história, né, que vocês não colocaram para o público ainda, deixaram com gostinho aqui de quero mais. E falando em quero mais, vamos deixar aqui, eu vou pedir para que vocês façam o convite, né, para o público que está assistindo agora, para estarem conosco nesse lançamento ao vivo. Sim, verdade. Verdade, Ju, isso é muito importante que essas pessoas estejam, para que essas pessoas conheçam um pouco mais esse trabalho. Quem sabe quem está olhando, quem está escutando, não sinta vontade, não, né? Não sente o desejo de também fazer parte, escrever também sua história. Porque tem muitas pessoas que pensam, o que que eu vou escrever? Que história? Minha história não tem graça. Não... Gente, todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. Que seja uma história da infância, que seja uma história do que passou na adolescência. Enfim, todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma superação.
E tem uma pessoa, uma vez que eu conversando com ela sobre isso, e ela disse para mim que as pessoas se comparam muito. E aí elas não escrevem, elas não contam um pouco da situação dela, porque se sentem inferiores, né? Enfim, mas não é assim, não. Todos nós temos nossas histórias, e como eu coloquei ali antes também, como eu falei, então tem muita gente precisando de nós, tem muita gente precisando nos escutar, tem muita gente precisando nos conhecer. Então, se você quer também, se você tem esse desejo de escrever, procura a Ju. Entre Esse em outro, contato com a Ju. muito bom, Sheila. E num outro podcast, até eu acabei, uma outra coautora trouxe um outro viés, e exatamente sobre isso, né? Que muitas vezes a gente acha que a gente não inspira ninguém, É, né? Que a gente é, tipo assim, eu não sou perfeita o suficiente para que eu possa exatamente. inspirar alguém, né? É, verdade. Então, a história, a nossa vida, independente do viés que tiver, ou da superação que a gente enfrentou, enfim, vai ser sempre uma inspiração. Muito Sim. boa a tua colocação, Sheila. E o nosso lançamento, então, né, oficial, online, vai acontecer no dia 16 de novembro, a partir das 10 horas da manhã. E nesse dia vai ser um dia, né, ao vivo, onde todas as coautoras do livro vão estar participando e contando um pouquinho, né, sobre o seu capítulo, contando um pouquinho da sua história, né, que o pessoal pode acompanhar aí ao vivo. E aí sim a gente vai estar aí com o link, né? Disponibilizando o link para que o pessoal possa adquirir a nossa obra. Ieda, É isso aí. A gente quer que todo mundo vá lá, ajude a entidade, que é uma causa nobre, e tenho certeza que se ajuda também, né? Que o hábito da leitura a leitura é uma dádiva a leitura. Então, se a gente pudesse todo dia tirar 15 minutos por dia, a gente vai acabar sendo uma pessoa muito melhor, porque só se aprende, né? Só se aprende. Então, que exatamente. eu consiga, quem conseguir, chamem todo mundo, vamos estar presente no lançamento e adquirir os livros. Perfeito. Foi um prazer, Sheila e Ieda, por vocês estarem compartilhando um pouquinho aqui das perspectivas de vocês, desses vieses que vocês estão trazendo no capítulo, né, do Caminho de Coragem, Mulheres que Iluminam e Fazem a Diferença. E em breve estaremos aí ao vivo no lançamento e convidando aí todos a participarem. Então, até breve e até o próximo podcast. É. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.